Bem, estamos de volta aqui com o segundo bloco do programa Sobriedade Sim. Hoje nós conversamos com o João Francisco, que é agente da Pastoral da Sobriedade da cidade de Jacareí, que está falando e partilhando um pouco conosco e com você que está em casa a sua história, a sua trajetória, né? Como ele teve contato ainda muito cedo, aos 12 anos, com uma droga terrível, que é a cocaína, e até o momento em que, casado, isso começou a afetar a sua relação com a sua esposa, né? E aí, você falou que a tua esposa ficou grávida, e até então ela não tinha nem a mínima noção, ou não, ela fingia que não tinha noção? Ela já tinha... Ela suspeitava? Quando ela ficou grávida, ela já estava, né, sabendo, só que eu sempre falava que parava, né, que não vou... Você chegou a falar para ela assim, fala assim, olha, como é que chama a tua esposa? Luciana. Luciana. Ele falou, Luciana, eu te amo, mas eu tenho um problema, que eu sou usuário de cocaína. Você chegou a ter esse papo aberto, franco com ela ou não? Quando eu tive esse contato foi quando eu escolhi a droga. Aí a gente terminou, ela estava grávida de 5 meses, né, que aí já não tinha para onde correr, não tinha mais o que fazer mais. Aí ela, de fato, ser uma pessoa muito honesta e sincera, não gosta das coisas erradas. Ela falou, você prefere essa vida, então você vai ficar sozinho que eu tô indo embora. Aí eu falei, então eu prefiro. Mas isso aí, minha mãe e meu pai não queriam acreditar, né? Sabia, mas não queria acreditar. Aí nesse momento é que teus pais também foram ter... Não, aí ela chamou e falou, tô terminando, separando dele por causa disso e disso. Aí, como você... Antes disso, assim, a sua relação com seus pais sempre foi... Você tem outros irmãos, não? Tem. Tem mais e nem teus irmãos sabiam, suspeitavam? Meus irmãos sabiam, falavam, mas eu sempre falava que... Que era mentira? Que era mentira. Você negava? Negava. Quer dizer... fato de eu ter um comportamento... Né? Você continuava tendo uma vida, em tese, assim, social, trabalhava e não estava prejudicando, né, as suas relações, né? Mas você fala uma coisa aqui, João, que me chama um pouco a atenção, e eu acho que é uma coisa que os pais têm preocupação. Porque muitos pais, às vezes até escrevem, ligam, ou até nos grupos da Pastoral da Sobriedade, eles perguntam, né? Como é que eu fico sabendo se meu filho está usando drogas? Né? Se o filho consegue esconder, e os pais, às vezes, querendo proteger os filhos, falam, como é que eu posso tomar alguma atitude se eu não sei? Né? Quais são os sinais, sintomas, para eu perceber que ele está usando droga? Né? Se o indivíduo quer esconder, você acha que ele consegue esconder? Negar? A droga, no momento que a pessoa começa a usar, constantemente ela consegue esconder, mas as drogas são, hoje em dia, é mais fácil você entender sobre as drogas, né? O uso da cocaína, a droga que eu usava. E eu, diariamente, eu comia em casa. Às vezes meu pai fazia o café da manhã, como eu já passei a noite inteira, a madrugada, em claro, não dormia direito, né? Aí meu pai fazia o café, como é que eu ia comer? Eu não comia, falava que tinha comido um lanche, estava ruim do estômago. Quer dizer, esse era um sinal. Um sinal. Tá certo? E aí, viu, pai, mãe, né? Na verdade, assim, se seu filho estiver usando droga, ele vai manifestar isso de alguma maneira, né? Aqui ficava mais difícil por causa da rotina de trabalho dele, mas uma das coisas que ele falou é o seguinte, o pai preparava o café da manhã, né, com tanto carinho, e ele não tomava café, não comia na hora certa. Então, não é normal isso. Agora, só tem uma forma da gente tentar descobrir ou evitar que essas coisas aconteçam. É o diálogo. Né? Assim, os pais têm que dialogar com os seus filhos. Como é que era isso? Você conversava com seus pais numa boa? Não, o contato do fato de ser uma pessoa muito extrovertida, né? Aí eu tinha um contato extremamente bem com meu pai. Mas depois que eu separei da minha esposa, o contato já não tinha mais, né? Porque tinha aquele conflito, né? Se olhar no olho do meu pai, vai perceber. E aí vamos dizer assim, a Luciana falou assim, olha, você escolhe ou eu, o nosso filho, ou a droga. Naquele momento, qual foi a tua escolha? A droga. A droga. E aí você foi para fora de casa? Fui embora, voltei para casa do meu pai, né? Aí onde eu tinha meu quarto, foi aonde que aí eu me afundei nas drogas mesmo. Que aí eu me trancava no quarto, né? Que eu tinha meu quarto só para mim, na minha casa do meu pai. E ali eu ficava consumindo a cocaína ali dentro, sem beber no água. Sério? Sério. E isso não te afetava? Você não ficava... Você não tinha consciência de que isso estava, assim, afetando a vida da Luciana, do teu futuro filho, da tua família? Você tinha essa consciência? Tinha consciência, mas só que para muitas pessoas que estão de fora, às vezes acham que a gente até sem vergonha, tá nessa vida.
Mas a droga chega As pessoas falam assim, ele não tem vergonha na cara, não tem força de vontade. Aonde eu escutava muito isso dos meus irmãos. Você está se destruindo, se o pai e a mãe morrer amanhã, ser o culpado, né? E isso eu sentia transtornado. Aí a minha fuga, o que era? Eu não tinha mais alguém para conversar. Quem que é as pessoas que eu tinha para conversar? Esse tipo de atitude de falar, você é culpado por isso, ao invés de te ajudar... Atrapalhava. Porque não tinha ninguém para desabafar, não tinha meus amigos que eu tinha para desabafar. Eram os que usavam com você? Eram os meninos, né, que consumiam comigo. E aonde a minha fuga era isso. Aí para mim não ficar na rua até tarde, dar motivo para eles falar, eu catava uma certa quantidade, ficava dentro de casa. Ali para minha mãe eu estava no quarto, mexendo no computador, alguma coisa. Né? Por uma razão chegou um momento que isso basta, né? Você chegou, como a gente fala, no fundo do poço. Cheguei. Tá certo? Como é que foi esse seu fundo do poço e em que momento você falou, ó, preciso de ajuda? Foi até interessante, que devido eu estar separado da Luciana, mas a gente tinha contato um com o outro. Que ela sempre quis me ajudar, independente de a gente era marido e mulher, né? Ela foi minha amiga antes. Então ela sempre quis me ajudar, sempre eu ia lá ver ela grávida, perguntava como é que estava o menino, né? Como é que ela estava a gravidez dela. Aí, num certo ponto, ela ligou para o Robson, que é o coordenador da pastoral. O Robson. Um abraço para o Robson. Aí ele foi até lá, no dia eu estava na casa dela, né? Que aí ele chegou lá e perguntou para mim numa boa. E aí, João, como é que você tá? Eu falei, tô bem, cara. Tô bem, graças a Deus, tô bem. Você já conhecia o Robson ou não? Já conhecia, né? Aí ele falou, você tá bem mesmo? Eu falei, tô bem, graças a Deus, tô bem. E ele sabia que eu estava bem, porque o conhecimento dele é maior que o meu, né? Aí ele pegou e foi embora, também não se questionou, né? Aí um certo dia eu brigando, que eu ficava brigando comigo mesmo. Quantas vezes a gente deita na cama, chora, porque eu tô nessa vida, não consigo sair, né? Perdi um emprego bom também devido às drogas. Fui perdendo. E a gente vai só perdendo e a gente vai percebendo. A um certo ponto da minha vida tem um morro lá em Jacareí que a gente no baixo é o Morro da Santa, onde o Marquinhos via Santa, né? Aí é até interessante que quando Deus tem um propósito na vida da gente, Deus dá as ferramentas, né? Basta a gente querer escolher a ferramenta certa. Aí eu até falo para os meninos que Deus é maravilhoso. Deus escolha na minha mão. Eu no meio sentado, igual estou aqui, sozinho, né? Na rua de baixo, que era São do Sul, na rua de baixo tinha meus amigos mexendo com droga e atrás de mim tinha um pessoal mexendo com terço, rezando o terço. E eu ali, e na minha agenda de telefone tinha um amigo meu que era a letra R, que era só ligar que ele levava droga. Aí eu fui aonde eu liguei pro Robson e pedi ajuda. Que eu também tomei minha decisão sozinho, não foi meu pai, não foi minha mãe. E nesse momento você estava sozinho? Sozinho numa escuridão. Como é que chamava o local? Nós chamamos Morro da Santa, onde o Marquinhos via Santa. Olha só, hein? Olha que coisa fantástica. Ele vai acabar de contar essa história para nós, porque ele ali, sozinho, né, com vontade de usar droga, no Morro da Santa, de repente sentiu um chamado. Já já nós vamos ouvir esse final da história feliz, para a felicidade dele, nossa, do João. Até já.